Paulo, escrevendo aos irmãos daquela cidade e igreja, ele disse: todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Talvez nem todos naquela igreja tinham entendido o real sentido da ceia do Senhor, daquela celebração. Bem como hoje nem todos conseguem entender o real sentido desta celebração. Participar da ceia do Senhor é participar de uma festa de despedida. Participar da Santa Ceia do Senhor é sentar à mesa com o Senhor. Participar da Santa Ceia do Senhor é acreditar num cumprimento profético daquilo que previamente ele já estabeleceu, quando ainda homem entre os homens. Quando você senta à mesa do Senhor, seguramente você deve se sentir especial, porque não são todos que têm este privilégio de sentar à mesa do Senhor. Pense como uma pessoa se sente privilegiada se o governador lhe convidar para sentar à mesa com ele. Imagine como você vai se sentir honrado. Por quê? Porque foi o governador, e tem razões de sobra para isso. Mas agora é Jesus que diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Em outras palavras, eu quis muito que você sentasse à mesa comigo para esta festa. Glória a Deus. Esta festa que foi estabelecida por Jeová como resposta das orações do seu povo, que lembrou dele que havia esquecido. E Deus fez uma promessa que com braço forte e poderoso os tiraria do Egito. Eles acreditaram, mas Deus deu os critérios, e dentre os critérios estava um cordeiro. Agora, na celebração da Santa Ceia, não estava o cordeiro animal. Na celebração da Santa Ceia, estava o próprio Cordeiro de Deus, que era Jesus, que veio para tirar o pecado do mundo. E o Senhor fez questão de dizer: eu quero sentar à mesa com você, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero que você entenda a grandeza do meu amor por você, e eu quero que você avalie, faça um autoexame do porquê
estamos nesta mesa. Aí você olha para o passado, aí você olha para o presente, aí você olha para o futuro. Aí do passado você olha, você se vê sentado numa mesa de bar com a cara cheia de cachaça, sem noção da vida. Chega em casa, o casamento está destruído. No presente agora você está com Jesus, alegre, feliz, curado no espírito, na alma e no corpo. E no futuro você olha e você tem uma visão de você sentado na mesa com Jesus nas bodas do Cordeiro. Isso é exame de consciência. Aonde estava? Olha para o teu irmão, diga: onde tu estavas? É onde você está. E aonde você estará? A nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prometeu voltar e vai voltar. Queridos, Paulo não apenas instrui os irmãos ali de Coríntios, mas também corrige acerca da celebração da Santa Ceia, visto que eles, os irmãos ali em Coríntios, eles celebravam sem discernir o corpo do Senhor Jesus. A falta de discernimento leva-nos aos conflitos, às discórdias, os arranhões. E ali, irmãos, em Coríntios, uns se sentiam melhores do que os outros. Uns comiam, outros passavam necessidades. Uns eram envergonhados. E Paulo olhou: está tudo errado. Precisamos ajustar, fazer um ajuste de conduta. Diga comigo: ajuste de conduta. Quem sabe muitos cristãos esta noite precisem deste ajuste de conduta. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a instrução que Paulo deu não foi uma instrução meramente teológica. Na verdade, a instrução ela foi dada por Deus através de Paulo. Deixa eu dizer outra vez que você não entendeu. A instrução para a celebração da Santa Ceia em Coríntios foi dada por Deus através do apóstolo Paulo. 11 e 23 do texto em apreço. Observe. Disse Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava falando de experiências pessoais. Ele estava dizendo que ele havia recebido, não de homem algum. Ele estava dizendo que ele recebeu do Senhor. E nós sabemos, no tocante ao passado, ele era perseguidor de Cristo, do Evangelho, dos cristãos. Glória a Deus. No tocante ao presente, ao passado, ele cheio de ódio, estava indo a Damasco, autorizado pelos sumos sacerdotes e pela corte de Jerusalém, para matar e prender aqueles que professavam o nome do Senhor, e ele queria de uma vez por todas varrer aquela seita e acabar com aquele povo. Aleluia! Mas o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, quando alguém procurou, disse: manda esse povo se calar. Eles se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Este povo não vai se calar, este povo não pode se calar. E de lá para cá o inferno tem tentado calar
a voz profética da igreja, mas não vai conseguir. Só quando a trombeta tocar, aí sim a igreja subirá ao encontro do Senhor nos ares. Aí a voz profética na terra se cala. Paulo não recebeu de homem algum, ele recebeu do Senhor, e foi exatamente o que ele recebeu que ele ensinou. No mesmo livro de Coríntios 14 e 37, Paulo disse assim: glória a Deus. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Estar aí? 1 Coríntios 14, 27. Se alguém cuida ser profeta, ser espiritual, reconhece que o que escrevi veio do Senhor. Então ele está vendo, eu recebi do Senhor. Por quê? Porque ele conhecia o Senhor. Ele não conheceu uma igreja, ele não conheceu um ministério, ele não conheceu uma filosofia nova de vida, salientando que ele aprendeu aos pés do doutor Gamaliel, um dos maiores teólogos da sua época, e ele perseguia os crentes como zelo pela religião, não era por maldade não, glória a Deus, mas pela falta de conhecimento de Deus, ele fazia as coisas erradas, glória a Deus. Mas agora, ele ouve uma voz, e a voz dizia: Saulo, lhe chamava pelo nome, porque Deus sabe o número do seu CPF, conhece o seu DNA, sabe onde você mora e o que está pensando exatamente neste momento, e Ele sabe o seu nome. Aleluia. Saulo, Saulo, aleluia, por que você está me perseguindo? Quem persegue crente está perseguindo Jesus. Quem maltrata crente, maltrata Jesus. Quem fala mal de crente, fala mal de Jesus. Pastor, e quando é um irmão que está falando mal de outro, ele está insano, sem juízo. Ele não sabe que o Espírito Santo de Deus está no outro, está nele, está no outro. Então ele está vazio do Espírito, e quando o crente fica vazio do Espírito, ele é capaz de falar mal do irmão, mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não fala do irmão, porque o Espírito de Deus está nele, está no irmão, e ele glorifica a Deus. Eu recebi do Senhor, eu conheço o Senhor, eu experimentei o milagre do Senhor. Quem conhece o Senhor aqui? Aleluia. Quem já experimentou o milagre do Senhor aqui? Naquela queda ele ficou cego. Foi conduzido à rua chamada direita. E Ananias recebeu uma revelação e foi lá. E a primeira coisa que Ananias fez foi derrubar a parede de separação. E disse: irmão Saulo. Ananias não queria ir não, irmão. O Senhor disse: olha, Ananias, vai lá. E disse: eu? Senhor? Ele é um inimigo ferrenho da igreja. Ele persegue, matou Estevão. E ele vem aqui para matar todos nós. Esse homem não vale nada. Disse: para você, para mim, ele é um vaso escolhido. Oh glória, meu irmão, tu não valia nada. Tu não valia uma pipoca vencida, mas Deus olhou, disse: é importante para mim, traga ele para cá, traz ele para perto de mim, que eu vou fazer ele grande na terra. Levante a mão se você é grande na terra, com a bênção do Senhor Jesus. Sinai da Esturianda Mahaia.
Paulo estava ensinando isso, irmãos, dizendo: recebi do Senhor o que eu ensinei a vocês. Aleluia. A ceia não é uma tradição humana, e sim uma tradição divina. Em 2 Tessalonicenses 2:15 está assim: por isso deve ser mantida, porque não é tradição do homem, mas divina. Diz o Senhor: então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, quer seja por palavras, quer seja por epístola. É uma tradição, mas não é uma tradição humana, é uma tradição divina. Por que divina? Porque foi estabelecida por Deus no Êxodo 12, foi praticada por Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, louvado seja o nome do Senhor, e ensinada por Paulo. Agora que ele estava dizendo: eu recebi do Senhor. Vamos mais. Aleluia. A Santa Ceia, meus amados irmãos, é um memorial da morte de Jesus. Capítulo 11 de Coríntios, versículo 23 ao 26, mas no 24, ele disse Paulo, ensinando aos irmãos ali em Coríntios: tendo Jesus dado graça, partiu o pão, disse: tomai e comei, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. De igual modo, ele tomou o cálice com vinho, disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, faça isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Pão não podia ser qualquer pão. O pão era feito de forma artesanal. E a primeira coisa que o Senhor fez foi dizer: de todas as casas, tire o fermento, porque vocês só vão fazer pão. Mas para não ser tentado a fazer com fermento, que vai deixar ele bonitinho, fofinho, vocês tirem o fermento. Tentação é uma coisa muito séria, não é? Deixa fofinho, deixa bonitinho. Glória a Deus. Mas porque a massa está alterada. O Senhor condena as aparências. Ele não quer que você apareça fofinho nem bonitinho. Ele quer que você apareça como você é, quem você é. As pessoas podem nos ver por fora e ter a visão, ou o pensamento, ou seus achismos ao nosso respeito. Mas o importante não é o que as pessoas estão achando de você. O importante não é o que você acha de você mesmo. O importante é o que Deus está achando com você, de você. Então o Senhor disse: tira o fermento. Glória a Deus. O pão será ázimo, ou seja, sem fermento. Glória a Deus. Desde Êxodo 12, 14 e 15. Então este pão simboliza o corpo de Jesus, que, a saber, a igreja hoje representada, glória a Deus. Então, este pão é o corpo de Jesus que foi preparado por Deus, sofreu, sentiu dor, morreu, mas ao terceiro dia, com poder, com grande glória, ressurgiu de entre os mortos e estará à destra do Pai eterno intercedendo por nós. Aleluia. Aleluia. O vinho representa o sangue. O vinho
é o fruto da videira, da vide. Glória a Deus. Na cultura de Israel, a videira era essencial para a economia. E ela produzia as uvas que iam para o lagar. E era pisada, era moída. E ali saía o sumo. Depois de moída saía o sumo, a essência da uva, que era transformada em vinho e ia alegrar as famílias, os casamentos nas festas. Foi exatamente isto, quando o profeta disse, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era o mais indigno entre os homens, foi moído pelas nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pela sua dor, ele foi moído por nós, e nós fomos sarados, sarado no espírito, sarado na alma, sarado no corpo, o sangue foi derramado para a purificação do nosso pecado, o sangue para nos remir, nos tirar para fora, nos tirar da mão de Satanás, nos tirar do mundo, nos tirar da prisão da carne e nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, para que fôssemos livres. Levante a mão só quem é livre. Quando nós sentamos à mesa do Senhor, estamos fazendo em memória. Aleluia. Esta memória é a memória do Calvário. Se nós fôssemos enumerar cada uma das palavras ditas por ele no Calvário, nós íamos ver cada um dos seus sentidos e o porquê de cada mensagem. Uma delas foi: está consumado. Que mensagem era aquela? Jesus estava dizendo: o seu débito impagável, você não tinha nem tem como pagar. Nem se preocupe, você não vai para o inferno por conta disso, porque eu já paguei. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: já está pago. Levante a cabeça: já está pago. 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 Nova aliança do Calvário. Ali tem um ato profético incrível dos últimos momentos, como se não bastasse tudo que ele estava vivendo naquele momento, ainda aparece um centurião com uma lança e lhe transpassa ao lado. Quando o seu sangue cai na terra, a Bíblia diz, amados irmãos, que o sol se escurece. A Bíblia, meus amados irmãos, mostra-nos que a terra treme. A Bíblia diz que os santos da cidade velha ressuscitaram. E a Bíblia diz que do outro lado, na frente dele, tinha um centurião que estava tomando conta daquela situação, daquele ato. E ele solta a lança, Júnior, e começa a dar glória a Deus. E nenhum romano podia dar glória a Deus, porque era sujeito à pena de morte. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, poder de proteção, aleluia, aleluia, poder de purificação. O centurião não suportou e deu glória a Deus, se converteu. O milagre aconteceu naquele momento. Primeiro o sangue, remissão, e depois a água. Pode estar escrito.
Primeiro sangue, depois a água. Por que a água? Porque a água é a plataforma do Espírito Santo. Ele estava dizendo, estou indo, mas não se preocupe, quando eu chegar lá, a promessa vai ser cumprida. O meu Espírito descerá sobre vocês em Jerusalém, para ficar com vocês até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo está conosco. Aquele sangue estabelece, diga comigo, estabelece uma aliança. Deus já havia feito 6 e todas quebradas pelo homem. Aleluia. Mas agora ele disse, eu vou fazer uma diferente. Eu vou fazer uma aliança de sangue. E a partir desta aliança, parece-me que eu estou vendo Jesus assim, na minha frente, olhando para mim. Tenha esse sentimento, como se Jesus estivesse na sua frente, olhando para você. E dizendo assim, Marcos, a partir desta aliança, tudo que é meu vai ser seu. E tudo que for seu vai ser meu. Foi o texto que nós lemos. Todas as vezes. Ou seja, não é apenas hoje. Não é apenas agora. Era isso que Paulo estava levando os irmãos a ver. Mas é todas as vezes que vocês comerem este pão, que vocês beberem este cálice, vocês estarão anunciando, é um testemunho, a morte do Senhor. Mas ele não terminou aí. Faltava a esperança da vida eterna. Aí ele disse, até que eu venha. Os céus e a terra passarão, mas a vontade, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Aí vem o apóstolo João em 1:7 da sua primeira epístola e diz assim: se andarmos na luz, andar na luz, como na luz Deus está. Andar na luz é andar com Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão, koinonia, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas para que haja purificação, tem que andar na luz. Andar na luz é andar na verdade. Crente não mente. Crente não engana. Crente compra fiado, mas paga. Não dá calote. Aleluia. Aqui não tem não, graças a Deus. Luz, verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho, princípio de possibilidade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Você já viu uma pessoa que não está livre? Está na cadeia. Mas tem pessoas que não estão livres, mas não está na cadeia, está nas ruas. Fugiu. E quando aparece um policial, ele faz o quê? Se esconde. Lá vem a autoridade. Aleluia. Mas quem é livre, não. Quando ele vê uma autoridade, até se alegra. Graças a Deus tem proteção por aqui. Glória a Deus. Então quem está livre, está andando na luz, está com Cristo. E quem anda com Cristo não tem medo de mal assombro, porque não está só. A presença de Deus está na vida dele, e ele e a presença de Deus é a maioria absoluta em qualquer circunstância. Então
Paulo, ele diz o seguinte: olha, todas as vezes que comerdes este pão, que beberdes este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele está vindo, Ele está voltando. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele prometeu voltar. Os discípulos queriam saber quando. Ele disse: dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Aleluia. Mas como um ladrão, assim como o ladrão, vem um momento inesperado. Ele virá como um ladrão de noite. Aleluia, aleluia. E Paulo, meus amados irmãos, escrevendo a sua epístola, mais uma epístola de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele disse: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, que não aceitaram Jesus. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou, levante a mão e glorifique a Deus. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, é para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatado juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Quem vai estar com o Senhor para sempre, fica em pé e dá glória, e dá glória para o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Então Paulo estava dizendo: sentamos à mesa do Senhor, para analisar quem éramos, pecadores, quem somos, filhos de Deus, e o que seremos, um só com Cristo na eternidade. Porém, meus irmãos, disse Paulo, vocês não podem participar da ceia de qualquer maneira. Vocês precisam participar da ceia de forma digna, e para isso faça um autoexame. Paulo, Romanos capítulo 14, 12, diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não se preocupe com o irmão, se preocupe com você.